pessoas! Como vocês estão? Ótimo início de semana, ótima segunda-feira. Ontem a gente teve a notícia aí que o DeAndre Hopkins assinou um contrato de 2 anos, 26 milhões com o Tennessee Titans. É um contrato que tem incentivos, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E, bom, nada melhor do que um vencedores e perdedores para falar sobre o assunto. É um vencedores e perdedores um pouco mais curto do que tradicionalmente a gente faz, né? Quando a gente aglomera espaço temporal, tipo da semana 2, do Super Bowl, da off-season, da free agency. Mas, de qualquer forma, eu consegui aqui, com criatividade, talvez, pensar em 5 nomes, 5 vencedores e 5 perdedores para essa contratação do DeAndre Hopkins. Antes de mais nada, se inscreve no canal, vem com a gente. Aos poucos a gente vai aquecendo aí rumo à temporada 23 da NFL. Tem vídeo hoje ainda para os membros, então assine o Like Plus, sobre o lado de Tennessee nessa história, né? O que muda nos Titans, para não ficar só vencedores e perdedores, vou fazer esse vídeo a mais. Mas antes, vamos com vencedores e perdedores, começando com os perdedores. Para mim, o DeAndre Hopkins é um gigantesco, um enorme perdedor nessa história toda. Claro que a conta bancária dele não é uma perdedora, mas a expectativa qual que era, lembra? A declaração dele, quero jogar com um quarterback que ama o jogo, num time com uma defesa de elite, porque defesas ganham campeonatos. A defesa do Tennessee saudável até fez um bom trabalho no passado. E aí ele citou nomes, Lamar Jackson, Patrick Mahomes, Josh Allen. Ele meteu o oi sumido dele, né? Colocou no Tinder ali que estava disponível. Só faltou colocar o signo dele no Tinder, os países que ele já visitou, pra pessoa saber o que puxar assunto. Tá lá, tava disponível na pista. Realidade, Ryan Tannehill. O Ryan Tannehill, em hipótese alguma, é um dos 10 melhores quarterbacks da NFL, que parecia ser a vontade do DeAndre Hopkins depois de ter jogado com o Brock Osweiler, com um monte de quarterback abaixo lá em Houston. Aí depois o Kyler Murray machucou, jogou com o Colt McCoy, essa galera aí que sim, né, é abaixo da média. Então, ele sai como um perdedor. Aí vocês podem falar assim, pô, Curti, mas ele ganhou dinheiro. Beleza, mas ele esperava que fosse ter um grande rebuliço por ele e na prática só 2 times chamaram ele para fazer uma visita, até onde a gente sabe, Tennessee e New England, só. Ah, mas ele ganhou dinheiro. Mas ele é o 22º wide receiver em cap hit. 22º, não é como se ele tivesse conseguido um salário top 10. A média dele é de 13 milhões. Eu acho que ele esperava mais. Meu segundo perdedor aqui é o Mac Jones, porque tava na cara que os Patriots não iam, assim, pagar uma enormidade pelo DeAndre Hopkins, até eu acho pelo histórico, vai acabar minha bateria aqui, beleza, tem que colocar pra carregar. Até pelo histórico do Hopkins com o Bill O'Brien, que é o novo coordenador ofensivo dos Patriots, pelo fato do DeAndre Hopkins ter mais de 10 anos, os Patriots acabaram de cometer o equívoco de renovar com o Devonta Parker, mas já fizeram isso aí. E agora o Mac Jones vai para essa temporada com o Juju, o Devonta Parker e o Kendrick Bourne. Não é um grande corpo de wide receivers. Verdade seja dita, o principal mudou, que é o Bill O'Brien no lugar do Matt Patricia, que estava mais atrapalhando que ajudando. O pior do ataque dos Patriots no ano passado não foi o Mac Jones, foi o Matt Patricia. Mas, será que é o Bill O'Brien de 2011 com Tom Brady e Rob Gronkowski? Eu acho que não vai ser a mesma coisa. Então, e tem o Hunter Henry também, né? Faltou citar ele e o Gesicki, mas o Gesicki é um wide receiver depois da macarronada, né? Não sei nem se eu chamo ele de tight end, de wide receiver, de slot receiver, o que eu chamo ele. Então eu acho que o Mac Jones sai como perdedor porque seria uma grande oportunidade de ter uma peça a mais aí. Porque o DeAndre Hopkins é disparado melhor do que todos esses outros nomes aqui. Vamos ser sinceros, DeAndre Hopkins ou Juju? A não ser que você esteja querendo abrir o TikTok e ver um vídeo, aí a resposta é sempre DeAndre Hopkins, né? O Juju seria essa resposta no outro caso. Bom, meu terceiro perdedor aqui, e esse cara é perdedor, mas não é. Porque tem um lado positivo pro médio, ele é vencedor no médio prazo, mas perdedor no curto prazo. É o Will Levis. Por quê? Daqui a pouco eu vou falar no vencedor sobre o Ryan Tannehill, que está como vencedor. Porque a partir do momento que você gasta dinheiro em julho num wide receiver, significa que você está dando munição para o seu atual quarterback. O atual quarterback do Tennessee Titans é o Ryan Tannehill. Ah, mas o Malik Willis jogou ano passado. Gente, só porque o Tannehill machucou. Até porque o Malik Willis não tinha nenhuma condição tática para jogar no ano passado. Então, em meio a isso, o Levis acaba sendo um pouco perdedor porque existe um compromisso mostrado por Tennessee com o Ryan Tannehill ao contratar alguém. Seria o grande equivalente a um presidente passando por uma crise institucional, derruba o gabinete de ministros e algum notável vira ministro, sei lá, da Fazenda ou
da economia, sei lá como que chama, toda hora, todo mandato muda esse cargo. Então você traz alguém como meio que um fiador do seu atual quarterback. Uma última chance, se é que dá pra gente falar isso, pro Ryan Tannehill. Ou que seja, a chance do Will Levis ser titular no início da temporada é muito menor. Agora, se o Ryan Tannehill não jogar um bom futebol americano, ou um razoável futebol americano, bom futebol americano é demais pra gente esperar dele, aí o Levis vai entrar e aí ele vira vencedor para o ano que vem, porque o contrato do Hopkins é de 2 anos, tendo o Hopkins como alvo grande na red zone e tudo mais, o que pode ajudá-lo, né? Mas num primeiro momento o Levis é perdedor. Agora, o Malik Willis é imensamente perdedor aqui, também pelos mesmos motivos, mas porque se a gente for jogar um resta um, ou o pegue seu banquinho e sai de mansinho do programa Raul Gil, que aliás eu nunca fui fã do programa do Raul Gil, eu queria colocar essa menção aqui, cara, era sempre assim uma coisa meio double A perto do Domingo Legal e do Domingão do Faustão, o Raul Gil, mas enfim, não vou entrar no mérito. Vai sobrar menos espaço para o Malik Willis. Por quê? No mundo ideal para o Malik Willis, poderia acontecer dos Titans se encherem o saco do Ryan Tannehill, cortarem o Ryan Tannehill em função de economia de dinheiro, e aí para a temporada com o Levis na semana 1 e o Malik Willis ali numa última oportunidade para tentar mostrar serviço, ou quem sabe na pré-temporada, e os Titans trocam ele por uma quarta, quinta rodada, sei lá. Acho que talvez seja até demais uma quarta, quinta rodada nesse momento pelo Malik Willis. Mas o rumor que a gente tem é que o Malik Willis pode ser cortado, que Tennessee não quer uma sala de quarterbacks tão populosa assim, né? O Malik Willis foi draftado em 22, teve pouca oportunidade. A gente lembra que eu falava que o Malik Willis era um Lamar Jackson muito, mas muito, muito pior passando a bola? Então assim, ele pode ser cortado a qualquer momento. Se alguém tem o devaneio de achar que o Malik Willis vai ser o quarterback dos Titans na semana 1, reveja a sua vida, porque não há nenhum indício que isso vai acontecer. Por fim, eu vou colocar aqui a secundária dos Jaguars como uma perdedora, porque tem um trabalho mais difícil agora, né? Porque se a gente for pegar os corpos de wide receivers da AFC Sul, a gente até tem uma versatilidade interessante lá em Indianápolis, tá? O Pittman não é mau jogador, mas o DeAndre Hopkins chega para ser talvez o melhor wide receiver da divisão, fora os wide receivers de Jacksonville, né? Contando Colts, Texans e Titans. E o Tyson Campbell é ótimo. Tyson Campbell e o Darius Williams são dois cornerbacks que eu pessoalmente não sou muito fã. Vocês lembram que eu já mencionei algumas vezes a questão da secundária dos Jaguars, e aí é uma missão um pouquinho mais difícil para eles nesse ano, mas eu acho que esse favoritismo de Jacksonville não muda com o DeAndre Hopkins chegando aí no Tennessee Titans. Vamos aos vencedores. O Ryan Tannehill disparado. Chega um fiador pro Ryan Tannehill, um seguro fiança para ele ser o quarterback nesse ano. Lembrando, o contrato do Ryan Tannehill basicamente é deste ano para Tennessee. Tem os void years, etc. Mas se o Ryan Tannehill mostrar um bom serviço nessa temporada, quem sabe ele encontra espaço num outro time como um quarterback ponte que queira desenvolver um calouro e tudo mais. Ou até mesmo ganhar uma graninha como reserva, né, no ano que vem. Então, ou sei lá, né, vai que leva os Titans aos playoffs, ganha a divisão. Assim, descartar isso a gente não pode. Eu não apostaria nisso. Mas é um time bem treinado pelo Vrabel, é uma defesa que tem boas peças, me preocupa sim a linha ofensiva, vamos ver se o Treylon Burks fica saudável, tem o DeAndre Hopkins, o Derrick Henry não é o Derrick Henry de 3, 4 anos atrás. Curte, mas é o Derrick Henry. Sim, é uma Land Rover com 100 mil quilômetros. Se você quiser comprar uma Land Rover com 100 mil quilômetros, vai lá, compra a Land Rover com 100 mil quilômetros. A chance de você ter que gastar uma grana violenta no mecânico daqui 2 meses é muito alta. É uma Land Rover? É uma Land Rover, mas tem 100 mil quilômetros. O Derrick Henry tem um volume muito grande, já tem histórico de lesão, e vamos ver o que acontece. Mas de qualquer forma, eu não descartaria esse time de Tennessee nos playoffs. Não descartaria. A chegada do Andrew Hopkins ajuda um pouco isso, porque o meu segundo vencedor é justamente o Derrick Henry. Ele é o Derrick Henry. Beleza. Coloca 8 homens no box, como o Baltimore fez no jogo de playoff, que o Derrick Henry, como qualquer outro running back físico como ele, vai ter as 2,5 jardas por carregado. Que foi o que aconteceu. Se você tem um jogo aéreo anêmico e coloca 8 homens ali no box toda hora para marcar o jogo terrestre, é uma questão física. Vai ter 8 malucos ali na frente. 8 malucos engajando para cima do ball carrier, ele não vai ganhar 10 jardas toda a corrida. Muito pelo contrário. Então você precisa de um jogo aéreo, por mais que você seja apaixonado, que você coloque na bio do Twitter, puta, eu amo o jogo terrestre, que você tem um pôster do LaDainian Tomlinson no seu quarto, você vai precisar de um pouco de jogo aéreo para esticar o campo verticalmente e fazer a defesa se espalhar e aí abrir espaço no jogo terrestre, caso essa seja a sua filosofia.
Se você não tiver nada de jogo aéreo, vai ficar muito mais fácil defender o jogo terrestre. E o contrário não se aplica. É muito mais fácil um time só com jogo aéreo e um jogo terrestre anêmico ser mais bem sucedido. Por uma questão também física. É mais fácil o quê? Marcar um ser humano de 100 quilos, 1,80 m ou uma bola de futebol americano voando? Então, em meio a isso, essa chegada alivia um pouco o Derrick Henry, sobretudo na red zone, porque agora você tem um alvo grande para ser utilizado aí na red zone pelo Tannehill. Não é corrida e mais um pouco de corrida do Derrick Henry. O Derrick Henry sai como um vencedor. Talvez o maior vencedor aqui não seja nem o Tannehill, seja o Derrick Henry em termos táticos. O Dalvin Cook sai como um vencedor? Sai. Sabe por quê? Porque agora o foco vai todo nele. Pega os free agents disponíveis nesse momento. Kareem Hunt? Não. O mais famoso, o mais badalado, vira o Dalvin Cook. Deixa de ser o DeAndre Hopkins, que toda hora estava sendo falado nos programas dos Estados Unidos, em redes sociais, etc. O Dalvin Cook vira a bola da vez. Ou seja, a chance dele conseguir assinar um contrato acaba aumentando. Não em Tennessee. Óbvio. Mas que até teve aquele negócio, eles querem jogar juntos, tá, né? Mas o Dalvin Cook ele sai como vencedor porque agora a fila anda e ele acaba sendo empossado como o free agent mais importante disponível no mercado. A secundária dos Bengals sai como vencedora. Sabe por quê? A gente tinha uma questão que era a seguinte: talvez Kansas City pudesse ir atrás do DeAndre Hopkins, talvez o Buffalo Bills poderia ir atrás do DeAndre Hopkins, porque tem o Stephon Diggs e o Gabe Davis, mas seria uma outra alternativa ali. Kansas City a gente sabe também que não tem o pior corpo de wide receivers na NFL, mas a experiência do DeAndre Hopkins jogando com o Mahomes, tal. Imagina uma jogada na red zone, você ter o Hopkins de um lado, o Kelce no meio, ia ser bem interessante para os Chiefs. Mas não rolou. E quem que é o adversário principal desses dois times, Bills e Chiefs? Os Bengals. Então, indiretamente, os Bengals, pensando em playoff, saem como vencedor aqui. Talvez os Dolphins também. Mas eu quis colocar a secundária dos Bengals, que é um BO a menos aí, né? Que defender Kelce e Hopkins com o Mahomes passando a bola não ia ser nada agradável numa final de conferência ou numa semifinal de conferência. E por fim, eu dei uma forçada aqui. O Chris Jones, porque em meio a esse negócio tinha um certo rumor de que o Chris Jones pode reestruturar o contrato, ganhar menos agora, tal, ou aceitar menos dinheiro pra, quem sabe, abrir um pouco de espaço no teto de Kansas City e trazer o DeAndre Hopkins. Agora ele não vai precisar se preocupar com isso aí e vai fazer o que é bom pra ele, necessariamente, porque agora não tem nenhum free agent que realmente mude a cotação do dólar no Kansas City Chiefs, no Arrowhead Stadium. Tá bom? É isso. Fizemos o que podíamos. Um beijo carinhoso pra vocês. A gente volta com mais em breve aqui no canal. Como eu disse, o que tem de vídeo hoje? Sim, para os membros tem um vídeo sobre os Titans, o que muda para os Titans. Eu vou destrinchar um pouco mais essa questão do Derrick Henry e tudo mais. E é isso. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre o Trevor Lawrence, tá? Como follow-up do meu top 7 quarterbacks. O Lawrence, aí foi lápis meu. O Lawrence é uma menção honrosa num ranking de melhores quarterbacks. Eu acho que ele é um top 10, pode ser o 10º, pode ser o 9º. Talvez eu esteja menos empolgado que todos vocês. Mas eu acho que top 7 ele não é, pela questão dos turnovers, fumbles e as interceptações na pós-temporada. Mas ele talvez possa ser um quarterback top 7 no final da temporada. Esse é um assunto interessante. A ESPN americana soltou um ranking hoje que fez uma pesquisa, né, cujo colégio eleitoral eram executivos da NFL, scouts e técnicos, e o Lawrence também não está nesse top 7. Então amanhã tem um vídeo sobre isso, tá bom? Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau!